Bom, boa noite mais uma vez a todos. Sejam muito bem-vindos ao 9º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, na UFSB. Hoje a gente está com o tema Aspectos Semânticos e Pragmáticos da Libras, que será abordado pelo professor Magdiel Medeiros Aragão Neto. O professor Magdiel é da UFPB, da Federal da Paraíba. Eu sou Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, estou com cabelos longos, pretos, amarrados aqui num coque, eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou usando uma armação de óculos marrom, na parte mais escura, na parte superior, na parte inferior mais clara, estou usando uma blusa cinza, com os dizeres Libras e um coração em vermelho, um batom cor-de-rosa claro, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar colorido. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, do lado direito eu vou ter um espelho desses ornamentais e uma luminária, do lado esquerdo um leque ornamental também na parede com uma luminária. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou doutoranda em Letras pela UESC, mestra em Letras graduadas em Letras Português, em Letras Libras, Pedagogia Normal Superior. Eu sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, Educação à Distância, Educação Especial Inclusiva e AEE, e estou chefe da subseção de Atendimento Educacional Especializado. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos aqui no 9º GELES. É através do GELES que a gente almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras e educação, tradutores, intérpretes, sendo pessoas surdas e não surdas, e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais. De acordo também com o que propõe o artigo 14, do Decreto 5626, onde ele fala que as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas o acesso à comunicação, à informação e à educação. No artigo 5º também vai colocar sobre a questão do apoio na comunidade escolar com o uso e a difusão de Libras. Então, eu agradeço desde já também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, a Ana Paula Rosa Pessoa Frois, que é da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, da Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, que é da Universidade Estadual de Montes Claros, e da Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, também da Universidade Estadual de Montes Claros. O evento está sendo gravado, a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB, então a gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para receber informações novas que a gente for postando e deixe seu like, tá? Durante esse encontro, a gente pede também que, para melhor visualização da equipe de suporte, que vocês coloquem, na hora que for comentar, alguma sugestão, algum comentário no chat, que vocês escrevam com a hashtag na frente GELES, ou que podem levantar a mãozinha também para poder participar do encontro. Uma lista de presença vai ser disponibilizada também para registro de frequência, tá? E emissão de certificados. A gente solicita que, por gentileza, que com exceção do palestrante convidado e dos intérpretes de Libras, que vocês deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização das tradutoras e intérpretes de Libras língua portuguesa por parte das pessoas surdas que estão presentes aqui no evento, tendo em conta a plataforma Google Meet, Então, para facilitar a visualização dos intérpretes, por favor, deixem as câmeras desligadas. E para a gente dar início ao 9º encontro do GELES, a gente convida o professor doutor Magdiel Medeiros Aragão Neto, da UFPB. O professor ele é doutor em Linguística pela UFSC, ele é mestre em Letras pela UFPB, é licenciado em Letras pela UFPB. Atualmente, ele é docente de Linguística e de Língua Portuguesa do Departamento de Língua Portuguesa e Linguística da Federal da Paraíba. O professor Magdiel abordará o tema Aspectos Semânticos e Pragmáticos da Libras. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo ao UFSB, fique à vontade. Eu li aqui um pequeno resumo do seu
histórico, acadêmico, mas fique à vontade para poder falar mais também do seu trabalho na UFPB. Obrigada. Obrigado. Primeiramente, agradeço à professora Daniane Pereira, né? Agradeço também a todas, todos e todos do Grupo de Estudos em Línguas de Sinais Brasileira, o GELES, né? Agradeço às intérpretes Maria Lidiane, Lênia Aparecida, Ana Paula, a professora Edneia Alves, é uma professora aqui da UFPB, com quem eu muito comumente sano minhas dúvidas em Libras, e a todas as pessoas presentes. Como a professora Daniane se apresentou fisicamente, né, para ajudar no conhecimento de quem a gente é fisicamente, então eu sou uma pessoa que eu não sei me definir em termos de etnia. Algumas pessoas dizem que eu sou branco, eu acho que eu sou pardo, e é misturado. Já tenho um cavanhaque branco e sou uma pessoa com TDAH e deixa eu ver mais o que é isso. Fisicamente, eu acho que isso. E em termos profissionais ainda, eu coordeno um grupo de pesquisa chamado LISCOD, que é Línguas, Sistemas de Escrita, Computação e Humanidades Digitais. Inclusive, a gente costuma fazer anualmente uns cursos sobre línguas e sistemas de escrita, e o curso deste ano envolve 8 línguas, e uma das línguas é Libras, que ocorreu na semana passada, foi ministrado pela professora Edneia. Eu também trabalho na EAD de Libras, aqui na UFPB. Atuo tanto na graduação presencial, quanto na EAD de português e na EAD de Libras. Eu não tenho grande conhecimento de Libras, sempre tenho milhões de dúvidas e fico perguntando a todo mundo. Inclusive, hoje eu já perguntei também coisas a Daniane e acabo montando o material, algumas coisas que eu tenho sobre Libras, ou menciono Libras, justamente por meio da consulta, tanto a material impresso, quanto a ajuda dos colegas professores. Então, eu sou mais um curioso do que, assim, não sou falante de Libras. Inclusive, eu até falei para a professora Daniane, quando recebi o convite, ela disse, tranquilo, tem intérpretes. Então, isso já me deu todo um suporte. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Tranquilo, eu compartilho a tela, mas ao mesmo tempo eu fico aqui. Às vezes eu gesticulo muito, inclusive na aula passada de Libras, do curso de extensão, eu estava falando e gesticulando, e uma pessoa que não conhece Libras perguntou se eu estava falando Libras. Aí eu não sei falar, mas é porque as mãos também não param. Eu falo, tento segurar as mãos e em algum momento elas não conseguem ficar tranquilas. Então, vou aqui compartilhar a tela, ao mesmo tempo que eu fico também numa janelinha, compartilhar a tela inteira. Qualquer coisa, se der algum problema de visualização, por favor, me avisem a qualquer momento. Pode deixar. Aqui, eu acho que pronto. Estou compartilhando. Apresentação de slides. Pronto. Então, essa página inicial aí, você já tem, né? Todo mundo já conhece, foi por meio da qual foi feita a divulgação dela, que foi feita a divulgação, e as inscrições, os agradecimentos. Deixa eu ver, eu tenho que tirar esse lá. Pronto, tirei. Os agradecimentos, já mencionei aqui, e como a Daniane falou, né, o tema dessa palestra é aspectos semânticos e pragmáticos da Libras. Os pragmáticos, eu levantei 3 que
que ocorre muito comumente em todas as línguas naturais, sejam línguas sinalizadas, sejam línguas oralizadas. Um desses fenômenos é um fenômeno estritamente semântico, que é o acarretamento. Pensando pelo aspecto pragmático, eu trouxe um outro fenômeno, que é o subentendido, e um terceiro fenômeno, que está na interface entre semântica e pragmática, que é a pressuposição. Tratam-se de três tipos de implícitos. Por quê? Porque quando a gente se comunica, quando a gente interage, nem sempre tudo que a gente diz, tudo que a gente expressa claramente, a gente expressa diretamente. Muita coisa do que a gente diz fica implícito. É aquela ideia que, às vezes, a gente fala, ler nas entrelinhas. Justamente, ler, entender, perceber o que não está claramente dito, mas, de uma forma ou de outra, está nos nossos textos. Sejam esses textos escritos, orais ou sinalizados. Então, independente da língua e da modalidade da língua, esses fenômenos são muito comuns. Pelo tempo que a gente tem, não vai dar para a gente se aprofundar em nenhum deles, mas a gente vai ver o básico desses três fenômenos. E a gente vai trabalhar com essas 7 sentenças aqui. A número 1 é: João tem um gato. 2, João tem um animal. 3, João gosta de animais. 4, João continua tendo um gato. 5, João não continua tendo um gato. 6, João já tinha um gato. E 7, João não continua tendo um gato porque João nunca teve um gato. Então, pelo aspecto semântico, a gente tem o acarretamento. Essa sentença ou essa proposição expressa por essa sentença, João tem um gato, acarreta aí um implícito. Quando a gente informa isso para alguém, a gente informa também uma outra coisa implícita, que não seria relevante a gente dizer diretamente. Por isso que essas informações acabam ficando implícitas. Então, quando a gente diz João tem um gato, acarreta que João tem um animal. Então, acarreta também que João tem um felino. Agora, é sempre esse acarretamento, tem um detalhe aí. Então, como é um acarretamento semântico, e até para os outros implícitos também, um primeiro momento que a gente precisa fazer é desambiguizar as palavras ou os trechos que sejam ambíguos. Por exemplo, a palavra aí, as duas palavras mais ambíguas que a gente tem é o verbo ter e o substantivo gato. O verbo ter, neste caso, não apresenta nenhum problema de interpretação. Gato também não apresenta problema de interpretação, mas pode levar a mais de uma leitura. Por exemplo, João tem um gato. Significa o quê? Que João tem um animal do tipo felino? Ou significa que João tem um desvio de energia ou um desvio de água? Ou significa que João tem um namorado que é bonito? Então, pode significar essas três coisas. Vai depender do sentido de gato que a gente está colocando no contexto linguístico, no contexto de uso, o contexto linguístico semântico e o contexto de uso, o pragmático. Então, se a gente considerar gato aí com o sentido de felino, do animal do tipo felino, da categoria felino, então, acarreta aqui. Se João tem um gato, João tem um animal. Isso é um acarretamento. Mas por que isso é um acarretamento? E o que é o acarretamento? Então, a gente tem a definição do porquê. Esses slides, alguns slides acima, tá um pouco apagadinho as letras, é proposital. É só para eu recuperar o que estava no outro slide e a gente foca só no que está mais claro. Então, por que
João tem um animal, é um acarretamento de João tem um gato. Porque a proposição João tem um gato tem, logicamente, veja um detalhe aí, logicamente implícita em si a proposição ou informação, eu botei proposição barra informação entre aspas, para um termo menos técnico do que proposição. E um detalhe, não é preposição, é proposição. É um termo da lógica, da filosofia. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre essa noção, então a gente pode interpretar a proposição como sendo informação. Então, se João tem um gato, nessa sentença está logicamente implícita que João tem um animal. Então, e o que é o acarretamento, então? O acarretamento é uma proposição ou informação logicamente implícita, ou seja, dentro, que não foi falado diretamente, em outra, ou sinalizado diretamente, em outra proposição. De modo que a proposição acarretadora, no caso, aí a proposição acarretadora é a número 1, João tem um gato, acarreta, ou seja, tem 2 como o acarretamento, é necessariamente verdadeira. Então, neste caso do acarretamento, como é uma relação lógica, então, se a gente considera que é verdadeiro que João tem um gato, então é necessariamente verdadeiro que João tem um animal. É impossível João ter, considerando este sentido de gato, que a gente selecionou, gato como espécie felina. Então, considerando esse sentido, se João tem um gato, é verdadeiro, não pode ser falso que João tem um animal. Seria aí uma incompatibilidade. A gente teria aí uma contrariedade, ou também chamando não tecnicamente, uma contradição. Então, o acarretamento tem essa característica lógica de que, se a gente julga uma sentença acarretadora verdadeira, então a outra, que é considerado o seu acarretamento, tem que ser necessariamente verdadeira. Não existe a hipótese, neste sentido de gato, de João ter um gato e João não ter um animal. Não dá. Aí vocês poderiam pensar, e se o gato for um brinquedo? Um gato de pelúcia? Ainda João tem um gato de pelúcia, então João tem um animal de pelúcia. Se for um gato virtual, um gato lá do Minecraft. Então, se João tem um gato virtual, João tem um animal virtual. Não tem a possibilidade de João ter um gato e não ter um animal. Por isso que é acarretamento, é uma relação lógica. Ou seja, se João tem um gato é verdadeiro, então, necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, João tem um animal também é verdadeiro. Então, é impossível ser verdadeiro, João tem um gato, e 2, João tem um animal ser falso. Não dá. Daria aí um problema semântico que não tecnicamente a gente chamaria de contrariedade. Aliás, contradição. Tecnicamente, a gente provavelmente chamaria de contrariedade, teria que verificar outros detalhes. Mas existe um outro detalhe. É impossível 1 ser verdadeira e 2 ser falsa, mas é possível 2 ser verdadeira e 1 ser falsa. Por quê? João pode ter um animal, mas não necessariamente João tem um gato. Então, se João tem um animal, não quer dizer que necessariamente João tem um gato. Se é verdade que João tem um animal, não é necessariamente verdade que João tem um gato. Por quê? Porque João pode ter um papagaio, João pode ter um periquito, João pode ter um hamster, João pode ter milhões de animais. Mas, se ele tem um gato, ele tem um animal. Agora, se ele tem um animal, a gente tem um gato, porque existem diversos tipos de animais. Aí a gente poderia pensar esse acarretamento, pensar, vamos supor, tirar dessa categoria dos animais, colocar um outro exemplo aqui. Por exemplo, João comeu o bolo. João comeu o bolo,
acarreta a sentença: o bolo foi comido por João. Porque, vejam, se João comeu o bolo, é verdadeiro, então necessariamente vai ser verdadeiro que o bolo foi comido por João. Não dá para uma ser verdadeira e a outra ser falsa. Agora pensemos em um outro caso. João comeu o bolo e o bolo foi comido. João comeu o bolo, acarreta que o bolo foi comido. Ok. Agora, o bolo foi comido, não acarreta que João comeu o bolo. Por quê? Porque pode ter sido outra pessoa que não seja João tenha comido o bolo. Então, exemplo como esse, João tem um gato, João tem um animal, João comeu o bolo e o bolo foi comido, a gente tem dois como sendo um acarretamento de um, da primeira sentença. E depois, a gente tem o que a gente chama de acarretamento assimétrico, que apenas uma acarreta a outra, mas vice-versa não funciona. Agora, a gente tem um acarretamento assimétrico, é simétrico também, simétrico. O caso como, por exemplo, João comeu o bolo foi comido por João. Vejam que a gente tem todos os participantes da cena do comer aí, tanto João quanto o bolo. Então, se João comeu o bolo, for verdadeira, o bolo foi comido por João, é verdadeira. Ou seja, uma acarreta a outra. Agora, se a gente olhar ao contrário, o bolo foi comido por João. Acarreta que João comeu o bolo? Acarreta. Então, a gente tem aí o que é chamado de acarretamento simétrico ou acarretamento mútuo, que em semântica também, para esses casos, a gente costuma chamar de paráfrase, porque a noção de paráfrase é exatamente de ter o mesmo conteúdo. Quando, por exemplo, a gente faz uma paráfrase de um texto, o que é que a gente tem? O mesmo conteúdo daquele texto. Uma paráfrase de uma frase, uma paráfrase de um trecho do texto. A gente tem o mesmo conteúdo. Agora, isso não quer dizer que a gente tem as mesmas palavras. A gente pensando no texto, por exemplo, se a gente tem o mesmo conteúdo e a mesma palavra, aí a gente tem uma cópia, tem plágio, tem outras coisas que não são exatamente a paráfrase. A paráfrase envolve o conteúdo, mas não necessariamente as mesmas palavras. Pensando agora pelo aspecto pragmático, essa sentença, João tem um gato, a gente poderia, a partir dessa sentença, fazer uma série de deduções, colocar em cena outros implícitos desse tipo aí que a gente costuma chamar de subentendido. Por exemplo, João tem um gato, pode subentender que João gosta de animais. Vejam, pode subentender, mas não necessariamente. Aqui a gente falou pode. Por quê? Porque vai depender do contexto. Aí a gente está trabalhando com aspecto pragmático. De novo, a gente selecionou um dos sentidos de gato, a gente continuou com aquele sentido de animal felino e faz a interpretação a partir dos sentidos selecionados. Se a gente, por exemplo, atribuísse a gato o sentido de desvio de energia, de água, internet, etc., essa sentença 3 não teria nada a ver com a 1, assim como a 2 também não teria nada a ver. João gosta de animais, qual é a relação de João ter um gato de energia e João gosta de animais? Não tem relação nenhuma. Então, porque teria um problema de seleção de sentido, de significado inadequado. Então, por que 3 é um subentendido de 1? O porquê é porque a proposição João tem um gato não tem logicamente implícita em si a proposição ou a informação de que João gosta de animais. São necessárias informações pragmáticas e conhecimento de mundo para, de 1, se chegar a 3.
Vejam que de 1 para 2, João tem um gato e João tem um animal, baixou o nosso conhecimento da língua, o nosso conhecimento semântico, para a gente chegar de 1 a 2. Agora, para a gente chegar de 1 a 3, João tem um gato e João gosta de animais, a gente precisa de mais conhecimentos de mundo. E o que é, então, o subentendido? Subentendido é a proposição ou a informação implícita pode ser inferida a partir de outra proposição, né? De acordo com determinados contextos e conhecimentos do mundo. A verdade de uma não subentende a verdade da outra. Vejam que no acarretamento, quando o acarretador é verdadeiro, o acarretamento é necessariamente verdadeiro. Agora, no caso, aqui esse slide está com implicatura, mas é subentendido. Implicatura e subentendido são termos sinônimos. Apenas implicatura vai para uma corrente teórica e subentendido uma outra corrente teórica. Implicatura é uma corrente teórica vinda da filosofia e das máximas conversacionais de Grice. E quando a gente fala de subentendido, a gente tem uma outra corrente teórica da semântica argumentativa de Oswald de Crow. Mas o fenômeno é basicamente o mesmo, apenas visto sob perspectivas diferentes. Mas aqui a gente está na perspectiva do subentendido. Então, pensando ainda o subentendido, né? O que é que a gente tem? Se João tem um gato é verdadeira, então João tem um animal, não é necessariamente obrigatória, verdadeira. Pode ser falsa. João. Peraí, deixa. Peraí, desculpa, tem uma coisa. Esse slide está. Esse slide está trocado aqui. A explicação está ok, a parte de cima está trocada. Mas se João tem gato é verdadeiro, e João gosta de animais, está aqui na parte branca. João gosta de animais pode não ser verdadeira. Porque, por exemplo, João pode ter um animal apenas porque ele queria conquistar alguém. Então, João estava de olho em alguém que gostava muito de animais, e João foi e adotou um gato. Então, pode ser que João nem goste, deixa o gato lá à toa. Então, João ter um gato ser verdadeiro e João gostar de animais não quer dizer necessariamente que vai ser verdadeira também. Ele pode ter um gato e não gostar de animais. João pode ter um gato porque, por exemplo, vamos supor, a vizinha dele tinha um gato, viajou e deixou o gato com ele, mas para ele tanto faz o gato como tanto fez. Isso a gente tem quando a gente tem uma informação implícita e depende de contexto pragmático. Como é que João tem um gato, eu deduzo que João gosta de animais? Eu deduzo pelo meu conhecimento de mundo, que não é necessariamente um conhecimento linguístico. Então, se João tem um gato, gato dá trabalho. Então, João, eu deduzo que chego à dedução, ao subentendido de que João gosta de animais. Mas vejam, é uma informação baseada no que eu conheço sobre João, no que eu conheço sobre o contexto. Não é uma informação lógica do tipo, se um é verdadeiro, a outra também é verdadeiro. Então, João pode ter um gato por diversos motivos. Inclusive, João pode gostar de gatos também. Não nega também que João gosta de gatos. Aí que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Não é necessário na impasse entre semântica e pragmática, eu coloquei a pressuposição. O que é pressuposição? A gente tem um implícito também. Esse implícito na pressuposição tem algumas características que às vezes a gente olha assim e pensa, isso é acarretamento. Às vezes a gente olha e pensa,
isso é subentendido. Daí que a gente costuma dizer que a pressuposição é um acarretamento de interface entre semântica e pragmática. Inclusive, nos cursos de graduação, às vezes a pressuposição é trabalhada em semântica, às vezes é trabalhada em pragmática, às vezes é trabalhado nas duas coisas e às vezes ainda é trabalhado na sintaxe. Por quê? Determinadas estruturas sintáticas levam a determinadas pressuposições. Então, a pressuposição, assim como o acarretamento e o subentendido, é também um implícito, só que é um implícito aí de fronteira. Tem aspectos semânticos, aspectos da João tendo um gato. O que a gente deduz disso? A gente pressupõe, então, que João já tinha um gato. Ok? Se João continua, a gente pressupõe que João já tinha. Porque, em princípio, seria contraditório a gente dizer João continua tendo um gato se João nunca teve um gato. Para que a gente ia dizer João continua tendo um gato? Seria razoavelmente estranho, né? Ou até mesmo muito estranho. Então, na pressuposição, vejam, a gente tem algo aí até agora, é algo que parece com o acarretamento. Agora, tem um detalhe. A pressuposição é ativada. A gente diz que na pressuposição existe um ativador, existe algo que ativa a pressuposição, alguma expressão linguística específica. Neste caso, o que ativa a informação implícita de que João já tinha um gato? É o verbo continuar. Vejam, se algo continua, é porque algo já existia. Esse verbo ativa a pressuposição de alguma outra coisa. Então, na pressuposição, a pressuposição tem essa característica de ser ativada por algum elemento linguístico. Aí o detalhe, que de novo ela se aproxima da semântica, ou está na semântica, também na semântica, porque ela é ativada por algum elemento linguístico. Então, por que então aí três, João já tinha um gato, é um subentendido, uma pressuposição, e o que é? Então, João continua tendo. Cadê? Pressupõe. João continua. João continua tendo um gato, pressupõe que João já tinha um gato. Da mesma forma que, por exemplo, se a gente disser João não continua tendo um gato, também continua válida essa informação de que João já tinha um gato. Vejam só, João continua tendo um gato, a gente pressupõe o quê? Que João já tinha um gato. João não continua tendo um gato. A gente pressupõe a mesma coisa, que João já tinha um gato. Agora, a diferença de 4 para 5 é que, na atualidade, em 4, João ainda tem um gato. Em 5, na atualidade, João não tem mais um gato. Então, o que essa negação aí faz é negar o que está sendo dito literalmente, expresso literalmente. Esse expresso literalmente, a gente costuma chamar de posto. Então, na pressuposição, a gente trabalha com a noção de posto e pressuposto. Então, posto é o que está dito literalmente. O pressuposto é o que está implícito, a informação implícita. E por que eu botei essas duas sentenças que se parecem muito, com a diferença de que na segunda, em 5, existe uma negação. Porque tem um detalhe, a pressuposição não está ligada a apenas uma sentença, está ligada a uma família de sentenças. Vejam, se eu perguntar, João continua tendo um gato? Continua válida a mesma informação implícita de que João já tinha um gato. Veja, a gente não disse nenhum momento. Mas se eu afirmar, João continua tendo um gato. Se eu negar, João não continua tendo um gato. E se eu perguntar, João continua tendo um gato?
Essa informação, João já tinha um gato, continua válida para todas essas três sentenças, tanto a afirmativa, a declarativa afirmativa, a declarativa negativa e a interrogativa. E existem outros elementos da família também. Se, por exemplo, a gente tem uma exclamativa, João continua tendo um gato, assim, com aquela exclamação de surpresa ou de alegria, alguma coisa do tipo, continua valendo ainda a informação de que João tinha um gato. Se a gente disser também, por exemplo, utilizar uma condicional, se João continua tendo um gato, eu vou comprar um cachorro. O que é que tem aí? A mesma informação implícita de que João já tinha um gato. Então, a pressuposição se distingue do acarretamento, porque, vejam, se eu negar agora o acarretamento, se eu disser João não tem um gato, se for verdadeiro que João não tem um gato, continua sendo verdadeiro que João tem um animal? A gente não sabe. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Veja, se eu digo João tem um gato, se é verdadeiro que João tem um gato, é necessariamente, obrigatoriamente verdadeiro que João tem um animal. Agora, se eu negar João não tem um gato, a questão da verdade aí se desfaz, porque é o acarretamento. O acarretamento a gente tem de uma proposição para outra proposição. A pressuposição a gente tem para uma família inteira de sentenças. Então, eu posso colocar na declarativa afirmativa, na negativa, na condicional, na interrogativa, na exclamativa, e a pressuposição continua valendo. Então, essa é uma outra diferença da pressuposição em relação ao acarretamento. O acarretamento é de uma proposição para outra. E a pressuposição pertence a uma família inteira. Aí a família inteira, lembrando, pode ser declarativa, afirmativa, negativa, interrogativa, condicional, etc. Qualquer elemento da família vai manter aí essa pressuposição, João já tinha um gato. E também um outro detalhe, né, como eu falei há pouco, existe um ativador. Agora, vejam, aí a gente só tem uma pressuposição. Os outros casos, vejam, a gente tirou um acarretamento, do João tem um gato, a gente tem o acarretamento de que João tem um animal, João tem um gato, a gente tirou implícito de animais, ou a gente poderia tirar qualquer outro subentendido que dependesse do contexto. João gosta de animais, vamos supor, João estava depressivo, a gente pode tirar também um implícito aí no subentendido, o implícito do tipo subentendido, a gente pode tirar João está muito ocupado, João vive muito ocupado, a gente pode tirar aí o subentendido de que João tem os móveis, sofás, cadeiras rasgados. A gente pode tirar um monte de coisa, que é tudo a partir do contexto. Depende do que a gente conhece sobre João, do que a gente conhece sobre gatos, do que a gente conhece sobre o mundo, da situação de comunicação, do o que é que a gente quer dizer para o outro. Então, é uma série de fatores que são muito flexíveis no subentendido. Aí a pressuposição entra como esse elemento intermediário aí. O acarretamento, algo mais rígido, o subentendido, algo muito flexível, e a preposição aqui no meio como ora flexível, ora mais rígida, e fica, então, como esse elemento aí na fronteira entre semântica e pragmática. Aqui eu dei o exemplo como um ativador de pressuposição, o verbo continuar. Mas existem ativadores de diversos tipos. Mas antes, vamos ver por que
uma pressuposição aí. Porque nas proposições, João continua tendo gato e João não continua tendo gato, a palavra ou o sinal continua ativa a pressuposição de que João já tinha um gato. Então, quando a gente utiliza a palavra continua ou o sinal continua, um ou outro vai ativar essa pressuposição. João já tinha um gato. É o significado do verbo continuar, seja esse verbo em português ou o equivalente dele em libras, o equivalente dele em inglês, o equivalente dele em árabe, qualquer outra língua, ele vai ativar essa pressuposição. Se ele tem este sentido aí, se pode ser traduzido por esse sentido, então ele ativa uma pressuposição. Que é um implícito, né? Feito, eu falei há pouco. Por exemplo, se a gente diz João continua fumando, ativa aí uma pressuposição também, o verbo continuar. Qual a pressuposição que é ativada? Que João fumava. Aí será que isso é uma pressuposição ou será que isso é um acarretamento? Então, vamos ver. Se for um acarretamento, quando a gente for para a negação, esse implícito já vai se desfazer. Não vai ter a relação de se um é verdade, a outra é verdade. Então, se a gente tiver a negação, João não continua fumando. Vejam que continua válido o implícito, João fumava. Ou seja, esse implícito aí é do tipo pressuposição. Se a gente tiver uma interrogativa, João continua fumando, o que é que a gente tem? A mesma informação implícita. João fumava. O que a gente está questionando, a informação implícita João fumava, que é ativada pelo verbo continuar e seu equivalente em libras. O que a gente está negando aí, ou interrogando, é a situação atual de João fumar ou não fumar, não essa pressuposição. E por isso, então, a pressuposição é apresentada como uma informação compartilhada. Aí entra o aspecto pragmático da pressuposição, como informação compartilhada. Veja, se a gente compartilha a mesma informação, então a gente tem uma informação velha. A informação nova vai ser o que eu comunico, mas a gente ainda não compartilha. Isso é informação nova. Então, a partir do momento que a gente compartilha a mesma informação, a gente tem uma informação velha. Então, a pressuposição é apresentada como sendo uma informação compartilhada, ou seja, uma informação velha. Agora, veja um detalhe. Eu falei que ela é apresentada como, não quer dizer que ela seja uma informação velha, mas é apresentada. Inclusive, essa estratégia da pressuposição é muito comumente usada, por exemplo, por fofoqueiros. Então, o fofoqueiro chega para a gente e aí diz: tu sabia tal coisa? Às vezes, até o fofoqueiro sabe que a gente não sabia, mas ele apresenta a informação como se a gente soubesse. Ou, por exemplo, vamos supor, o fofoqueiro chega para a gente e diz: ah, tu sabia que João se separou? Às vezes ele nem sabia que João era casado. Então, quando alguém diz para a gente: sabias que João se separou? Essa pessoa trouxe para a gente a informação, se separasse, através desse verbo, a informação de que João era casado. Ou tinha alguém. Podia não ser casado oficialmente, mas tinha alguém. Então, por quê? Aí a gente tem um outro tipo de ativador de pressuposição, que é chamado dos verbos implicativos. Por exemplo, João fechou a porta. Se João fechou a porta, isso pressupõe o quê? Que a porta estava aberta. Porque se a porta tivesse fechada, João não fechava a porta. Se João abriu a porta, é porque a porta estava fechada. Então, são verbos implicativos, que são verbos diferentes do verbo continuar, por exemplo. O verbo continuar é um verbo que pertence a uma categoria
de verbos de permanência, que a gente chama de verbos de permanência. A gente tem também ativadores de pressuposição do tipo os verbos de mudança de estado. Então, por exemplo, João parou de fumar. Então, o verbo parar implica uma mudança de estado. Se João parou de fumar, a gente pressupõe que João fumava. Porque seria, em princípio, estranho alguém dizer para a gente João parou de fumar se João não fumava. Então, é um outro tipo de ativador. Aqui eu coloquei algumas, deixa eu ver, na penúltima linha, no começo dessa penúltima linha, alguns tipos de expressões linguísticas que ativam pressuposições, sinais diversos, sinais ou palavras, né? Pensando em línguas sinalizadas, sinais nas línguas orais, palavras, do tipo afixos, alguns afixos, não todos, alguns ativam pressuposição, algumas palavras, alguns sinais. Expressão facial pode ativar também a pressuposição, a entonação também pode ativar pressuposição. Aí a gente pode pensar, aqui eu falei expressões linguísticas que ativam pressuposição, mas a expressão facial é linguística? Se a gente tem uma língua oralizada, aí é uma informação paralinguística. Agora, na língua de sinais, a gente tem um elemento linguístico. Expressão facial faz parte do linguístico. E aí a expressão facial pode também ativar pressuposições, assim como entonação. Por exemplo, se a gente pode dizer, hoje, deixa eu ver, hoje você está elegante. Quando a gente dá essa entonação, hoje você está elegante, o que é que a gente ativa? Eita, desculpa, aqui tocou. Só um momentinho, por favor. A gente ativa a informação implícita de que nos outros dias você não está elegante. Tanto que, às vezes, a gente chega em um lugar e algum amigo fala para a gente, hoje você está bonito, hoje você está bonita, tal, e a gente brinca, então quer dizer que nos outros dias eu não sou? Quando a gente está fazendo essa brincadeira, a gente está justamente colocando em cena a pressuposição de que, ao alguém dizer a gente, hoje você está bonita, a gente está pressupondo que nos outros dias, que a pessoa disse também que nos outros dias a gente não está. A pessoa disse de forma implícita, já que a pressuposição também é um implícito. Então, aí a pessoa diz, não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que hoje você está bonito. Eu não falei nada dos outros dias, falei de hoje. E aí, quando a pessoa quer marcar de fato, que é a pressuposição, a gente fala hoje, com assim uma entonação mais forte, né? Hoje você está bonita, hoje você fez a tarefa. Então, aí a gente ativou. Caiu, Dani? Uma das entradas do professor caiu. Ele está com duas entradas. Vamos aguardar um minutinho que ele deve retornar. Só um minutinho, pessoal, que ele deve estar voltando. Aí. Voltei. Voltou. Pronto. É que eu estou com dois dispositivos, aí um descarregou. Agora estou no celular agora. Tranquilo. Então, aí quando a gente diz... Deixa eu colocar aqui numa posição que eu não fique fora
Ok. Então, quando a gente diz, então, quer marcar essa pressuposição de que nos outros dias não, aí a gente bota a entonação, né? E aí eu pergunto a Ana Paula, como é, Ana Paula, que a gente faria sem ênfase, hoje você estudou, e faria com ênfase, hoje você estudou? Aliás, ou Ana Paula ou Daniane, como Paulinha é já com fez. ênfase? Ah, fez, né? Pronto. Então, quando a gente faz com ênfase, a gente deixa muito clara a pressuposição de que nos outros dias não tinha aquilo. A gente não faz com ênfase, a interpretação fica a cargo de quem escuta, fica a cargo de quem vê, de quem lê, de quem interpreta. Tanto que quando a gente não bota ênfase, o outro diz: ah, então quer dizer que nos outros dias eu não estou bonita. Aí a pessoa diz: não, eu não disse isso, eu só falei de hoje. Um outro elemento, por exemplo, que ativa pressuposição. Aí eu pergunto de novo a vocês. Minha vida é essa, perguntar o tempo todo. Como é que a gente diz leu e releu? O verbo leu e o verbo releu. Leu. Aqui travou, eu não vi. Repete, por favor, Paulinha. Leu e releu. Pronto. Então, esse elemento que indica o ré de repetição ativa também uma pressuposição. Por exemplo, João leu o texto. O verbo ler não ativa nenhuma pressuposição. Mas quando a gente diz João releu o texto, existe uma pressuposição. Qual é a pressuposição? De que João já tinha lido o texto, pelo menos uma vez. A gente não sabe quantas vezes, mas pelo menos uma João já releu o texto. E aí, esse não é o verbo completo aí que ativa a pressuposição, é apenas o elemento que nos traz a informação de repetição. No português, no caso, o prefixo. E aí a Paula fez também, né? O elemento em Libras que indica a repetição. Um outro elemento que ativa a pressuposição, e eu não falei até agora, mas tem tanto em 4 quanto em 5, são os nomes próprios. Por exemplo, João ativa a pressuposição de que existe um indivíduo chamado João, Maria, Magdiel, Daniane, Ana Paula. Então, todos esses nomes ativam pressuposição, nomes próprios em geral, não só nomes de pessoas, mas nomes que a gente pode remeter a cidades, a entidades, a divindades, a rios, etc., etc. E, assim, agora o detalhe, ativam a pressuposição. Não quer dizer que esses seres, de fato, existem. Ativa a pressuposição de que existe. Para a gente saber se eles existem, aí a gente precisa checar no mundo. Mas quando a gente está fazendo semântica, a gente não vive checando as coisas no mundo o tempo todo para saber se de fato é aquilo, se uma pressuposição, etc. Vejam, quando eu comecei com o acarretamento, eu disse: se é verdade que João tem um gato, então é necessariamente verdade que João tem um animal. Eu disse se é, eu não disse que é verdade, eu falei se. Então, se a gente considera um verdadeiro, o outro vai ter que ser considerado verdadeiro também. A gente não precisou checar no mundo, procurar um João, procurar um gato e saber se o gato João é cuidador do gato, etc. A gente não fez nada disso. Vejam, é uma série de implícitos, de inferências linguísticas que a gente faz sem precisar e verificar as coisas no mundo. Isso é interessante observar porque no acarretamento, o acarretamento ele é muito estudado sob a perspectiva da semântica formal. E a semântica formal, às vezes, recebe muitas críticas, algumas injustas, por causa dessa noção de condições de verdade.
Porque algumas pessoas interpretam que se a gente considera, se João tem um gato é verdadeiro, então João tem um animal também é verdadeiro, considera isso muito rígido para a língua, já que a língua é algo extremamente flexível, mas a gente não está indo para o mundo verificar isso. A gente não tem essa obrigação. Nem nós como linguistas e nem nós como falantes de Libras, de português, de qualquer outra língua, porque tem um detalhe. Aí entra um aspecto pragmático, né, do princípio da cooperação que o Grice fala, né? Então, a nossa comunicação, as nossas interações são baseadas no princípio da cooperação. Esse princípio estabelece algumas máximas, como, por exemplo, a máxima da verdade. Em princípio, a gente acredita que as pessoas estão dizendo a verdade. Vejam, se a gente não acreditasse que os outros estavam dizendo a verdade, estão dizendo a verdade para a gente ia surtar o tempo todo desconfiando de alguém. O ser humano vive na base da confiança. A gente confia que o outro está dizendo a verdade, a gente confia que o outro não vai atacar a gente. Imagina se a gente não confiasse no outro. A gente, por exemplo, ninguém ia numa sala de aula ficar com outra pessoa sentada atrás, porque outra pessoa poderia pegar a caneta e enfiar no pescoço. A gente está confiando que o outro não vai fazer isso. A gente senta no ônibus ao lado de alguém porque a gente confia que a pessoa não vai fazer nada. Claro que nem sempre a confiança é correspondida, né? Às vezes aparece algo estranho, mas não é o geral. O geral é na base da confiança, ou seja, a cooperação entre os indivíduos funciona extralinguisticamente e também linguisticamente. Agora, claro que em alguns momentos a gente não quer cooperar linguisticamente porque a gente não quer se fazer entendido. Às vezes a gente quer deixar o outro ir para determinadas interpretações, seja porque a gente não está nem aí para o outro, ou seja porque também a gente esteja querendo tirar algum proveito. Pensando nisso, e voltando no subentendido, por exemplo, pensem em uma campanha eleitoral. Aí o político vai fazer um comício em um determinado bairro, o político diz: este bairro precisa de saneamento. Ele disse uma coisa e você pode inferir uma outra coisa. Ele é eleito, vamos supor, aí faça não sei quantos anos do mandato e não faz nada naquele bairro. Aí você vai conversar com ele, aí diz: você disse que ia fazer saneamento no meu bairro e até agora você não fez. Tá? Com 4 anos e 9 meses, 3 anos e 9 meses, você está perto de sair e não fez saneamento. Aí ele vai dizer para você: não, eu não disse que ia fazer saneamento no seu bairro. Eu disse que o bairro precisa de saneamento. Você que subentendeu que eu ia fazer saneamento. Eu não disse isso. Então, aí vejam, a gente pode usar os implícitos para diversas coisas, inclusive para tirar vantagem sobre o outro, geralmente desonestamente, inclusive, e deixar o outro, levar o outro a fazer uma série de inferências, criar um monte de implícitos que às vezes a gente não disse aquilo, mas quem quer, por exemplo, manipular uma outra pessoa, sabe de trabalhar muito bem com os subentendidos. O acarretamento, não. Quando tem um acarretamento, a gente pega a pessoa na palavra, foi dito. Quando tem a pressuposição, também a gente pega o outro, na maioria das vezes, na palavra. Agora, no subentendido, não. O subentendido é da conta da gente que está interpretando. Claro que eu posso falar e já pensando em levar você ao erro. Ou eu posso também deixar determinados subentendidos, seja porque eu não estava prestando muita atenção no que eu estava falando, seja porque eu era tímido. Eu vou contar uma situação para vocês que aconteceu comigo e minha mãe. Aí, na época do doutorado, eu tinha ido a Portugal fazer um intercâmbio lá, e minha mãe foi me visitar, foi passar 3 semanas lá. Aí, na primeira semana, eu levei minha mãe a uma exposição de flores. Aí ela viu, gostou, se apaixonou, parará, parará, em Lisboa. E
Quando a gente chegou em casa, aí ela disse, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí eu disse, diga. Aí ela disse, não, vou dizer no dia que eu for embora. Era a primeira semana ainda, ela ia passar 3, né? Obviamente, todo dia eu pensava nisso. Quando chegou o dia dela ir embora, aí eu dei bom dia, a bênção e perguntei o que é que era. Pedi a bênção e perguntei o que é que era. Aí ela me disse, eu pedi flores a você e você não me deu. Eu disse, quando? Ela disse, quando a gente foi para a exposição. Eu disse, não me pediu flores, não. Ela disse, eu pedi flores a você, porque a gente estava de frente para umas orquídeas, eu olhei e eu disse para você, olha que flores lindas. Então, ela gerou um subentendido achando que eu ia chegar ao cálculo dela de que ela estava me pedindo flores. Mas, para mim, assim, que sou completamente desatento, uma pessoa TDAH, com o cérebro um pedaço aqui, outro ali, também eu nem pensei nisso. Mas, justamente, ela criou, ela falou uma coisa esperando eu chegar a esse subentendido, só que nem de longe eu cheguei a esse subentendido. E ainda passei 3 semanas, basicamente, pensando no que é que ela ia me dizer para me dizer isso. Então, o subentendido é, assim, uma coisa muito delicada, porque a gente pode usar de má fé para deixar o outro fazer um monte de diferenças, a gente pode não querer ser direto com o outro. Talvez minha mãe tenha pensado, talvez seja assim, meio muito direto, chegar e pedir flores a ele. Ou talvez ela quisesse ver da minha parte um gesto mais delicado, sem ela ter que pedir, mas não funcionou. Então, também tem um detalhe, quando a gente deixa muita informação implícita para o outro, pode ser que o outro não acesse essas informações implícitas, né? Então, é um risco também, especialmente o subentendido. É muito arriscado a gente deixar para o outro, porque pode ser que o outro não acesse. A pressuposição, a gente já está terminando, tem um outro detalhe, que ela pode ser cancelada. Por exemplo, a gente pode dizer, João não continua tendo um gato. Pressupõe que João tinha um gato. Mas eu posso cancelar essa pressuposição e dizer, João não continua tendo um gato porque João nunca teve um gato. Então, vejam, aí eu desfaço a pressuposição de que João tinha um gato. É uma outra característica. Daí que, por exemplo, esses 3 implícitos, um estritamente semântico, outro pragmático e outro intermediário, são muito importantes para a gente, porque no dia a dia a gente está usando todos 3 o tempo todo. Agora, determinados contextos, a gente escolhe usar mais um, escolhe mais usar outro, mas um fato é que a gente não consegue se comunicar sem usar esses implícitos. Ou um ou outro vai aparecer em um momento, em outro. Seria, assim, primeira coisa, para a gente não usar nenhum implícito, a gente não falaria nenhum nome próprio, porque todo nome próprio vai ativar uma pressuposição. Aí a gente não falaria determinadas categorias de animais, vegetais, não sei o que, objetos, etc., porque vai ativar alguns acarretamentos. Por exemplo, João tem um sapato, acarreta que João tem um calçado. João tem uma sandália, acarreta que João tem um calçado. Então, a gente ia deixar de falar um monte de coisas e a nossa comunicação ia ficar muito reduzida. Então, diante do exposto, percebe-se, então, que o acarretamento, o subentendido e a pressuposição são implícitos, como eu já disse, assim, algumas vezes. Os implícitos são muito comuns em todas as línguas naturais, sejam elas sinalizadas ou orais, e aí a gente às vezes fica com a pergunta, será que é uma desvantagem ou uma vantagem as línguas naturais terem implícito, já que, assim, às vezes parece que eles bagunçam algumas coisas, né? Mas é uma vantagem a gente ter implícitos nas línguas naturais, porque nem tudo que comunicamos é de forma explícita. Porque muito do que dizemos é de forma implícita, porque seria cansativo e pouco econômico se
o tempo todo disséssemos tudo detalhadamente de forma implícita. Seria tipo algumas pessoas que vão falando, aí entra num detalhe, no outro detalhe, aí a nossa cabeça vai para um lugar para outro e a pessoa não para lá de entrar em detalhes. Por quê? O que é que ela está fazendo muitas vezes? Está colocando explicitamente o que a maioria das pessoas dizem de forma implícita. Agora, isso pode ocorrer por diversos motivos. Pode ocorrer devido a, digamos, um cérebro não neurotípico, um cérebro neurodivergente. Pode ocorrer por pessoas que são detalhistas demais, questão de personalidade. Pode ocorrer também por pessoas que estejam querendo nos cansar, sabe? Então, pode acontecer diversos motivos. E um outro detalhe, vejam que eu coloquei essa questão dos implícitos o tempo todo em línguas naturais. Ou línguas naturais, ou línguas criadas para imitarem línguas naturais também. Agora, línguas artificiais ou linguagens do tipo as linguagens de programação, aí elas evitam os implícitos. Por quê? Se a gente deixa isso para uma máquina resolver, se não for um acarretamento, que é um implícito lógico, os outros pode dar algum problema de interpretação. A gente pedir uma coisa para a máquina e a máquina fazer uma outra coisa. Então, nas línguas de programação, por exemplo, isso é evitado a todo custo, com exceção do acarretamento. Aí o acarretamento, inclusive, é algo muito interessante quando a gente verifica tradução automática. Um dos fatores semânticos da tradução automática, se ela está boa ou não, é que determinados acarretamentos de uma língua tem que ir para outra língua, na qual o texto foi traduzido por máquina e por humanos também. E aí, por quê? Porque aí a gente tem a paráfrase. Então, quando a gente traduz, a gente faz paráfrases, né? Então, dentre outras coisas, a gente faz paráfrases. Então, esses implícitos, apesar de às vezes parecerem que mais bagunçam do que ajuda, na verdade eles nos ajudam muito e fazem com que a língua seja mais econômica e os nossos discursos sejam mais econômicos. Inclusive discursos de pessoas como eu que falam o tempo todo, são capazes de falar 2, 3 horas, 4, 5 sem parar. Aí já deu o horário que a Daniane tinha proposto, e eu passo a palavra a Daniane, aos intérpretes, a todos vocês. Obrigada, professor. Nossa, tem diversos comentários aqui no chat. Professor Elton colocou ali que as explicações foram, né, gostou das explicações. Professor Robert também colocou comentários aqui no chat, outras pessoas, a Dilza também, falando sobre essas questões dos aspectos semânticos e pragmáticos da Libras. Colocou uma informação aqui agora, professor, aspectos semânticos, assim como em outras línguas, os sinais na Libras possuem um significado próprio, né, que pode ser diferente do significado dos sinais em outras línguas. Por exemplo, o sinal de amor em Libras é diferente do sinal de amor na língua americana de sinais, né? Ou ela coloca também o love, né, o amor em inglês, e amor em português. Colocou a distinção aí entre línguas de sinais, né, e as línguas orais. O que mais? Além disso, sinais na Libras podem ter diferentes nuances de significado dependendo do contexto em que são usados, né? Obrigada, Dilza, pelos comentários. Isso, né? Por exemplo, a questão da repetição, né, pode, às vezes, indicar plural. Me corrijam se eu falar alguma besteira. Alguma besteira pode indicar plural, às vezes, né? Pode indicar do substantivo para o verbo. Aliás, eu estou fazendo só esse sinal porque é o Sim. mais fácil para eu fazer. Mas aí tem, obviamente, vários outros, né? Sim. E essa questão, inclusive, da mudança do sinal, que tem relação também com mudança de significado, ou, digamos, variação de significado, também é comum em todas as línguas naturais.
Por exemplo, os falantes de português reclamam muito, o português é uma língua muito difícil, porque uma palavra tem mais de um significado. A gente vai para Libras, a gente acha sinal com mais de um significado, a gente vai para o árabe, encontra qualquer língua natural que a gente for, ou que imite língua natural, vai funcionar dessa forma. Agora, uma língua artificial do tipo linguagem de programação, não. Aí isso é evitado a todo custo, na matemática também, na linguagem matemática, é evitado para não dar outras interpretações. E é isso que é bacana, né? A gente conseguir perceber e fazer com que outras pessoas venham a entender também, né? A língua de sinais, ela é natural. Então, se a gente falar especificamente da Libras, a língua brasileira de sinais, a língua de sinais brasileira, ela vai ter as mesmas características de qualquer outra língua oral, né? E que seja natural. Então, se a gente está falando hoje de semântica pragmática, é todo devido a essa questão, né? Dela também ser uma língua e uma língua natural, né? Professor Elton também colocou comentários aqui, professor Robert, o Roberto, tem alguns comentários aqui da Simone, a Dilza, tá? Orleans também está aqui com a gente. Nós temos diversas pessoas hoje com a gente, professor, e eu vou aproveitar para agradecer o pessoal que está aqui. Além das pessoas daqui da UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, que eu agradeço a presença, a gente vai ter aqui pessoas do Grupo Geles, mas também acadêmicos da instituição, então eu agradeço a presença de representantes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFIV-JM, o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, na pessoa do professor Robert, da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, da UNEB, né, a Universidade Estadual da Bahia, a Universidade Federal da Paraíba, também tem mais pessoas aqui, professor, daí, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, temos representantes aqui da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, a Universidade Federal do Acre, a UFAC, Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, a Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG, da Prefeitura Municipal de Brumado e representantes aqui também da Secretaria Estadual de Educação de Minas. Eu agradeço a presença de todos aqui hoje. Tem alguns comentários aqui, professor, mas no mais é agradecendo mesmo a sua participação, agradecendo o seu compartilhamento, suas trocas de conhecimento. Aqui o Robert de novo comentando. São encontros muito bacanas que estão acontecendo e sempre vêm a agregar aos conhecimentos da área de língua de sinais, professor. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. Eu vou puxar aqui também um agradecimento as intérpretes de Libras que estão aqui com a gente mais uma vez, a Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas, da Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, e da Leidiane Rodrigues Pereira Reis, também da Unimontes. Eu também não posso deixar de agradecer aos monitores, sabe, que estão trabalhando aqui junto com a gente. Então, a gente tem a Dilza Maria Santos Carreira, o João Vitor Nascimento de Santana, o Leandro de Oliveira Santos, a Luzinete Maria Dantas, e os integrantes do Geles eu também não posso deixar de agradecer, e mais uma vez ao professor Magdiel Medeiros Aragão Netos, da Federal da Paraíba, por estar aqui com a gente, pelas essas trocas de conhecimento, por essas informações tão ricas. Professor, mais uma vez, gratidão, e eu vou te passar a palavra para poder despedir do pessoal. Então, eu que agradeço o convite, Daniane, convite muito gentil, e você muito paciente. Muito obrigado pela paciência, você, todo mundo, das intérpretes também, do pessoal que está assistindo. Fico muito feliz em ver pessoas assim, de lugares diferentes também, né? Porque isso é bom para Libras, isso é bom para a linguística, isso é bom para a produção de conhecimento. Essa é uma das finalidades da universidade, levar o conhecimento para além daquele prédio em que às vezes a gente gasta, aliás, às vezes não, na maioria das vezes a gente passa muito tempo lá, tal. Claro que lá também, no espaço físico da universidade, mas
esses momentos, a gente compartilhar o conhecimento com mais pessoas, diversos lugares do país, isso é muito bom. Muito bom, fico muito feliz da participação do pessoal e qualquer coisa, estou por aqui, vocês sabem. Damiane, eu vou fazer uns ajustes naqueles slides. Teve Sim. 2 slides, acho que são 2 que estão com erros. Aí eu mando uma versão, se alguém quiser, você pode passar os slides tranquilo. Sim, E isso por daí. favor. Por favor, professor. A gente está pedindo para o pessoal não esquecer de assinar a lista de presença. E a Dilza colocou uma informação ali no chat, pedindo para o pessoal abrir as câmeras agora, por favor, porque é o momento de fotos. Vamos tirar fotos para poder guardar esse momento. Olha lá, ó, foram tanto gato que a gente comentou hoje, que é um gato lá, professor. A Camila Planta lá atrás. Damiane, A Camila minha amiga. A minha está dormindo ali. Damiane, minha amiga, eu não estou com condições capilares de abrir a minha câmera, não. Tá bom. Quem não puder abrir a câmera, a gente entende. Mas... O meu avatar está em condições capilares bem melhores do que o meu. Tá. Pronto, Dilza, tira a fotinha para pessoal, nós. Obrigada. Obrigada a presença de todos. Professor, mais uma vez, eu que agradeço a parceria, eu que agradeço as trocas, tá? Como o senhor mesmo falou, é importantíssimo haver esses momentos para a gente poder conseguir discutir, compartilhar conhecimentos. E a pandemia veio trazer isso de bom, né? Da gente estar em lugares bem distantes e conseguir essa parceria. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá? E pode ter certeza, a gente vai convidar para outros momentos aqui com a gente nos grupos de estudos, tá? E conte com a gente também aí na Federal da Paraíba para a gente poder fazer parcerias, tá bom? Muito obrigada. Pode falar. Obrigado também. E você vai ver uma pessoa que gosta de fazer pergunta, viu? Em algum momento vai chegar perguntas para você. Não, isso é ótimo. Ô, professor, eu me formei em Letras Libras lá na Federal da Paraíba. Ah, foi? Foi lá e me trouxe agora meio mundo de recordação, viu? Ah, coisa boa, que bom. Parabéns, fico feliz. É um prazer inoxidável. Ótimo, que bom. Então, muito obrigada a todos. Até o próximo encontro dos GELES no mês que vem, o 10º encontro. Mais uma vez, obrigada. Professor, gratidão. Valeu, gente.